Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Roça e somente 16 anos depois do lançamento de Carros que eu assisti esse filme pela primeira vez. Eu sei, eu também fiquei surpreso quando eu lembrei dessa informação. Pensa bem, ganhar com uma volta de vantagem? Qual é a emoção que isso dá? Mas então, pela primeira vez, eu resolvi assistir esse filme. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar tudo que eu achei, com as minhas primeiras impressões de 16 anos depois desse lançamento. E além disso, eu também vou falar se esse filme merecia ou não ter tido uma franquia. Então se você já ficou curioso, prepara sua pipoquinha aí em casa e vem comigo. E bom, antes de você tacar pedra em mim sobre o porquê de eu nunca ter assistido Carros, basicamente eu nunca gostei desse tipo de universo. Carros, máquinas, pra mim qualquer filme ou série que aborde esse tipo de assunto não me interessa. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. E por isso que Carros acabou sofrendo com a minha opinião. Por causa disso, eu nunca quis assistir nenhum dos filmes. E aí, como eu disse, eu resolvi dar uma chance. Exatamente 16 anos depois do dia, eu assisto o filme pela primeira vez. Será que ele merecia todo o sucesso que ele tem hoje em dia? Será que esse filme ainda é bom pros dias de hoje? Ou você por acaso só gosta dele por causa que você assistia na sua infância? Quem sabe? Cada coisa no seu lugar. Eu tenho que sair daqui e ganhar a corrida. Bom, a gente tem muita coisa pra comentar hoje. Por isso que se você já ficou interessado, deixa seu like aí embaixo e bora falar sobre tudo que eu achei de Carros 16 anos depois desse filme ter sido lançado. E assim, Dudinha, logo no início desse filme, fica muito claro que o McQueen, que é o personagem principal do filme, ou pros mais íntimos é o Relâmpago Marquinhos. Eu tô assistindo o filme tarde, mas eu já sei das piadas, tá? Não se preocupa que eu tô por dentro aí desse tipo de coisa. Mas aí logo no início da história, já nos mostrado que ele é um corredor muito famoso e também muito habilidoso. A gente vê que ele tem uma extrema facilidade em vencer a corrida, ou pelo menos empatar ela. Mas aí aqui eu já começo me surpreendendo, porque eu basicamente pensava que ele iria se tornar um corredor no final do filme, e não que ele já começava sendo... Isso acabou chamando a minha atenção, porque basicamente é muito fácil da gente imaginar uma história onde a gente tem uma pessoa, digamos, lixo, sucata velha, no caso do McQueen, com o decorrer da história que ele fosse se tornar daí o Relâmpago McQueen, um corredor muito famoso que já recebeu inúmeros troféus. Vai ser muito difícil achar alguém pra encher o meu tanque. E por causa disso eu acabei gostando bastante desse início. Afinal, também como a gente vê, ele é um personagem super babaca, não tem nenhum interesse em ajudar as pessoas, ou pelo menos nem ajudar, né? Mas pelo menos se importar com o que elas estão sentindo. Eu já vi que eu vou falar pessoas aqui várias vezes no vídeo, tá? Eu sei que ninguém desse universo é pessoa, mas mesmo assim eu vou confundir toda hora e falar que é pessoas e não carros, tá? Passa esse pano aí pra mim. Talvez não funcione com burro. E o legal da gente também ver nesse início é que além dele não transparecer, ele não sentir falta de amizade, quando ele tá mais no off, sozinho, a gente acaba vendo o verdadeiro lado do McQueen. Como que ele se sente sozinho, como que ele sente essa necessidade de ter pelo menos um amigo, um ombro pra quem chorar, uma pessoa com quem ele possa conversar. E isso acaba fazendo a gente se atrair um pouco com ele. Esse início de filme, ele basicamente só se importa com a fama dele. A fama dele ser um corredor muito famoso, muito habilidoso, que consiga ganhar todas as corridas. Só que ao mesmo tempo a gente consegue entender esse lado dele precisar de ter um amigo. Porque basicamente, do que adianta ele ter toda essa fama, todo esse sucesso, se ele não pode compartilhar com ninguém aquilo que ele sente? E, tipo assim, né, o mais próximo de um amigo pra ele seria o próprio motorista. Só que eu acho que o motorista, ele só é amigável com o McQueen não porque ele realmente se importa com ele, assim porque basicamente o McQueen é o chefe dele. Por isso acaba não sendo uma amizade, digamos, verdadeira. Fico acordado contigo. A noite inteira? A noite inteira. O McQueen também acaba percebendo isso, mas ele só não quer aceitar essa realidade, entende, Dudinha? É algo que eu realmente fiquei tocado nesse início de filme. Confesso que eu não tava esperando por isso, muito menos uma evolução dele bem linear no decorrer da história. Mas agora fugindo um pouco do lado de sentimental, eu confesso que esse filme, ele traz umas piadas um pouco inapropriadas. Eu já tinha visto essa cena em algum outro lugar. Na mesma hora eu pensei, ainda bem que eu não assisti Carros, porque senão com certeza esse momento iria estragar minha infância. Mas como no caso isso não aconteceu, Dudinha, eu posso me gabar que eu não fui traumatizado. Porque basicamente algumas fãs ali do McQueen meio que acendem os faróis pra ele, ficam, sabe, dançando um samba assim, se balançando. E a cara do McQueen é o que realmente deixa a gente traumatizado. Caso você não tenha entendido, elas estariam meio que mostrando, sabe? Vamos continuar aqui com o vídeo. Mas o que realmente conta a história desse filme. Basicamente a gente tá tendo uma corrida ali onde o McQueen tá participando, e ele, como eu tinha dito antes, tá ganhando super facilmente dos outros corredores. E na verdade a única dificuldade dele foi que acabou acontecendo um acidente ali na pista. Por causa disso ele acabou sendo empatado com outros dois corredores. E assim eles vão fazer uma nova corrida pra desempatar essa que aconteceu. E ela vai acontecer especificamente lá na Califórnia. E aí, por causa disso, aquele motorista que seria o único amigo do McQueen tem uma viagem com ele pra levar ele até a Califórnia. Só que dá tudo errado nessa viagem. Basicamente, o motorista acaba dormindo, o McQueen também acaba dormindo e por isso que ele não percebeu o acidente que aconteceu. Mas é aquela porta ali do motorista faz com que o McQueen
caia do carro e ele acaba se perdendo totalmente na estrada sem saber pra onde ir. Até que depois dele andar muito, andar não, né? No caso, acelerar as rodas. Enfim, eu disse que eu iria me confundir toda hora. Mas ele acaba chegando numa cidade chamada Radiator Springs. Não sei se eu pronunciei certo. E ele acaba ficando lá mesmo porque ele tá realmente perdido. Na terceira piscada ele fica mais lento. E o plano dele seria basicamente ficar nessa cidade, encontrar alguma pessoa, ligasse pra polícia, alguma coisa assim, e daí eles pudessem buscar ele e levar ele direto pra Califórnia. Só que o problema é que ninguém acredita que ele é um corredor de verdade. Por isso que ele é visto ali na cidade como um mentiroso, um babaca, um idiota que só tá querendo se aparecer. Ainda mais porque eu acabei esquecendo de falar aqui, Dudinha. Mas quando ele chega ali na cidade, ele causa uma destruição. Destrói a rua, destrói jardim. Ele causa uma confusão, onde basicamente ele não queria consertar. Tá certo que a culpa não foi meio que dele. Eu não lembro ao certo por que aconteceu tudo isso. Mas basicamente com ele tendo destruído a cidade, ele falando que ele é basicamente um corredor super famoso, que vai competir na Califórnia, as pessoas ali daquela cidade obviamente não acreditam nele. E como eu tinha dito antes, o Dinha pensam que ele é apenas um mentiroso, babaca, idiota, querendo se aparecer, só pra daí se livrar de reconstruir o que ele destruiu. Que daí do Dinha acaba acontecendo um filme muito legal. Você tá muito encrencado. Só que no exato momento onde tudo isso estava acontecendo, Dinha, eu confesso que eu fiquei me perguntando pra onde essa história tá indo. Porque eu já tinha me impressionado lá no início do filme. Eu não tava esperando que ele já fosse um corredor super famoso. E ainda pra piorar, ninguém daquela cidade estava informado que ele realmente era um corredor muito famoso. E daí isso só vai uma bola de neve, porque ele basicamente agora vai estar preso naquela cidade até ele construir tudo aquilo que ele quebrou. E daí agora, eu realmente não sabia pra onde essa história ia ir. E além do mais, eu confesso que eu achei essa cidade um pouco entediante, um pouco chata. Alguns personagens ali, mesmo sendo divertidos e engraçados, não chegaram a me chamar tanta atenção pra serem os focos principais do filme inteiro, sabe? Isso só me deixou mais curioso ainda pra continuar assistindo o filme. E aí, né, foi exatamente isso que eu fiz. E aí então, Dudinha, McQueen basicamente acaba indo pra um tribunal, onde ele seria julgado pelos crimes que ele cometeu. No caso, seria destruir a cidade. Como ali é uma cidade de interior, onde poucas coisas acontecem, basicamente a cidade inteira tava ali no tribunal pra ver o que iria acontecer. E no caso, a gente consegue contar no dedo a exata quantidade de pessoas que tem ali. O que só deixa, obviamente, tudo mais divertido e muito engraçado. Quero ele fora da minha cidade. Até que daí, Dudinha, ali no tribunal, chega a bambambam da parada, que iria só trazer mais problemas pro McQueen. Que seria ninguém mais, ninguém menos do que a Sally. Acaba basicamente roubando o coração do McQueen. E ele acaba tendo uma crush nessa daí. Só que o problema é que o McQueen, por ele ser um corredor muito famoso, não, obviamente, acostumado com a fama, onde basicamente daí tá todo mundo interessado em escutar aquilo que ele tá falando, aquilo que ele pensa, aquilo que ele veste, aquilo que ele faz. E por causa disso, ele simplesmente chega ali na Sally e começa a dar em cima dela. Isso só vira uma cena muito constrangedora. Eu confesso que eu fiquei com uma vergonha alheia dele. Até porque na cabeça da Sally, ele era basicamente um carro normal, que não tinha nada de especial. Ela não sabia que ele era um corredor muito famoso. Por causa disso, ela não tinha interesse nenhum em o que ele pensava, o que ele falava. E por causa disso, só acontece uma cena muito engraçada. Tipo, ele sendo julgado, xingando basicamente todo mundo ali daquela cidade. Ao mesmo tempo, ele tava dando em cima da Sally. E a Sally, ao mesmo tempo, tava mandando ele dormir, catar coquinho. Não queria nada com ele. Tá, eu vou me lembrar. E no fim, nesse tribunal, acabou sendo decidido que o McQueen teria que consertar o asfalto que ele acabou quebrando quando ele chegou ali na cidade. E ele, obviamente, fica pé da vida com isso. E tenta escapar inúmeras vezes da cidade. Mas, obviamente, ele nunca consegue fazer isso. Até que, então, a história vai se desenvolvendo. A gente vai conhecendo melhores personagens. O próprio McQueen, do dia, também vai conhecendo melhores personagens. E, por causa disso, ele começa a sentir um pouco de afeto em relação a eles. Ele começa a entender melhor sobre a amizade. No início, obviamente, ele fica meio confuso sobre aquilo que ele tá sentindo. Porque, afinal, ele nunca tinha sentido esse tipo de sentimento na vida dele. E eu confesso que eu achei tudo muito legal, muito natural também. Todo esse desenvolvimento que o McQueen acabou tendo. Até mesmo muito bonito de se ver, né? Porque basicamente foi uma evolução que ele teve. Uma grande evolução. No início do filme ele era basicamente um babaca. No final do filme, obviamente, como já dá pra saber, ele vai ser amigo de todo mundo. E ele vai se tornar uma pessoa muito melhor. Ah, e aproveitando que a gente tá falando sobre esse decorrer da história que acabou acontecendo, eu já quero falar sobre o Matt. Eu confesso que antes de eu assistir os filmes, eu confesso que eu achava ele um personagem engraçado. Na verdade, no próprio filme eu também achei ele super engraçado, super divertido. Mas ao mesmo tempo, eu senti que foi algo meio aleatório quando ele aparece ali no filme. Porque ele, estando ou não ali na história, na minha opinião, não fazia nenhuma falta. Claro que ele acaba trazendo bastante diversão ali pro McQueen. Só que ao mesmo tempo, chegam uns momentos do dia, a gente acaba se irritando com ele. Porque basicamente, ele é meio debilóide assim da cabeça. E por causa disso, ele age meio infantil. O McQueen também acaba se irritando com isso às vezes.
vezes. Até que daí mais pra frente a gente também acaba tendo uma cena super bonita entre os dois. E daí basicamente o Matt fala: você é meu amigo, né, McQueen? Tananã, tananã. O McQueen fica meio sem jeito, assim, tipo... Cara, eu mal te conheço. Como assim tá falando que sou teu amigo? Qual o problema dos carros velhos com ferro? Mesmo ele não sabendo que aquele sentimento que ele sente pelo Matt é, na verdade, a amizade, só que como ele não conhece, ele obviamente naquele momento não sabia que aquilo era amizade. E toda essa evolução do McQueen, como eu tinha dito antes, é muito bonita de se ver. Até porque, além do mais, da relação que ele vai tendo com os personagens ali da cidade, principalmente com esse personagem aí, que eu não lembro o nome dele, mas que ele basicamente era um carro velho ali da cidade, porque ele, do Jim, foi quem fez o julgamento ali do McQueen, que ele tivesse que consertar o asfalto. E acaba acontecendo uma cena muito legal, que também acabou trazendo muito impacto pro desenvolvimento do McQueen. Foi quando esse mesmo carro mais velho acabou apostando corrida com o McQueen. Naquela altura do campeonato, ele já tinha entendido meio que o McQueen é um corredor, só que ao mesmo tempo ele tava meio... Cara, eu nunca te vi na vida, não tô nem aí pra que tu é, tu vai consertar esse asfalto e ponto. E por causa disso, como eu tinha dito antes, ele aposta uma corrida com o McQueen. Obviamente, todo mundo da cidade, e até a gente mesmo que tá assistindo o filme, fica na cabeça de: vai perder, meu amor? Ele tem toda a razão. Então, um carro velho que basicamente já tá enferrujado comparado com o McQueen, e obviamente tem muito mais capacidade de ganhar essa corrida, era um carro super mais jovem. Só que o ponto do Tinha é que esse carinha aí sabia que o McQueen iria perder. Ele também basicamente acaba trazendo bastante desenvolvimento pro próprio McQueen, daí ele acaba se tornando meio que um mentor dele. Até porque mais pra frente a gente acaba descobrindo que ele era um corredor super famoso, o que faz aí o McQueen ter mais empatia ainda pelos moradores ali da cidade. Até que então o McQueen também vai conhecendo melhor a Sally, que seria a crush dele. A Sally também fica meio entendido que ela também começa a se apaixonar pelo McQueen. Até que também do dia acaba acontecendo uma cena muito bonita dos dois, onde ela basicamente mostra a vista da cidade de cima. Ela conta também sobre a história da cidade. E a Sally também acaba contando a própria história dela, sobre como que ela se sentia sobrecarregada com a cidade grande. E quando ela chegou ali na cidade, ela meio que se encontrou num lugar onde ela sentia paz, ela se sentia mais relaxada com isso. E daí quando ela conta a história da cidade, a gente vê que ali tinha bastante movimento. Não era necessariamente uma cidade pequena, só que daí quando eles construíram uma nova rota onde os carros pudessem passar, essa cidade ficou meio que abandonada no mapa. E daí daquele momento em diante eles começaram a ficar meio que: uau, tá vindo pessoas ali, vamos atender eles. A gente quase nunca vê pessoas aqui nessa cidade. Fregueses, pessoal, fregueses! E eu confesso que eu fiquei bastante sentido com essa história, porque a gente basicamente também acaba sentindo muito mais simpatia pelos personagens. Mas a gente entender o porquê que eles agem daquela forma, que eles tivessem que fazer tudo naquele momento, eles tinham que chamar a atenção das pessoas pra que elas fossem ali na cidade. Dudia, eu confesso, eu tô quase chorando aqui, eu não sei porquê. Eu não chorei assistindo o filme, mas agora enquanto eu tô gravando o vídeo, eu tô emocionado, de verdade. Vamos continuar aqui com o vídeo antes que eu chore de verdade. Falando agora sobre mais uma cena 18 desse filme, Dudinha. Dessa vez uma cena da Sally. Basicamente, o McQueen fala pra ela assim: tatuagem maneira aí no teu capô, né, Sally? O capô, no caso, Dudinha, seria como se fosse o bumbum da Sally. E ela fica meio sem graça, assim, sabe? Como é que tu viu, não sei o quê. Uma cena bem engraçadinha que deu pra aliviar o momento de tristeza que a gente teve no filme. Ih, será que eu tô vendo uma tatuagem tribal aí? Até que então, depois de bastante história que aconteceu, o McQueen termina aquele asfalto que ele tinha que fazer. Por causa disso, ele decide ir pra corrida lá na Califórnia. E ainda dava tempo dele ir lá e desempatar e ganhar um troféu lá de não sei o quê. E por causa disso, ele acaba fazendo meio que um up nele mesmo, que acaba deixando também toda a cidade feliz. Porque também, basicamente, o McQueen era o primeiro cliente depois de tanto tempo deles não atendendo ninguém. Só que essa alegria logo desaparece, porque basicamente a polícia e os paparazzis encontram o McQueen ali naquela cidade. E eles basicamente simplesmente pegam o McQueen e levam pra corrida. E os moradores ficam obviamente tristes, que eles finalmente tinham simpatizado com o McQueen. O McQueen também acaba ficando triste, mas ao mesmo tempo ele não poderia estar sentindo aquilo porque ele precisava afinal ir pra corrida. E é exatamente isso que acontece. Ele obviamente fica sentido com aquilo que estava acontecendo, mas pra alegria dele, o pessoal lá da cidade aparece lá na corrida. Eles basicamente são a equipe dele que ajudaria ele, por exemplo, a trocar a roda ou aconselhar ele a fazer tal curva. Eu não sei exatamente qual que é esse papel, mas eu achei muito legal, e o importante também é que todo mundo acabou ficando muito feliz. Puxa, vocês vieram! Não dá pra acreditar! E Dudinha, uma coisa também muito importante que a gente tem que comentar nesse vídeo tem relação sobre essa evolução que o McQueen acabou tendo. Daí foi basicamente agora na corrida, onde o McQueen ele tava mudado, né? Ele agora passou a se importar mais com as pessoas, com o que elas estavam sentindo. E aí, com isso em mente, quando ele tava já quase ganhando, acaba acontecendo um acidente ali na corrida, onde o McQueen simplesmente para o primeiro lugar dele, dá uma ré e vai ajudar o cara lá que se acidentou. Por causa disso, ele acaba não ficando mais em primeiro lugar. Se eu não me engano, no caso, ele fica em terceiro, porque ele deixa esse acidentado passar em segundo lugar. E por causa desse ato heróico, ele acaba conseguindo o patrocínio que ele tava querendo lá de uma empresa. Mas ele acaba não aceitando, porque afinal ele não queria mais saber daquilo, ele não queria mais saber de fama. Ele queria apenas continuar correndo sem se preocupar com esse lance de fama, que no final acabou
acabou sendo uma mensagem muito bonita, né, do Jin. Ele realmente aprendeu com os moradores lá da cidade o que realmente importa, né? No caso seria a amizade, né, o afeto com as pessoas. O melhor disso tudo é que o cara que ficou lá em primeiro lugar nessa corrida, no caso seria meio que o vilão do filme. Não um vilão, na verdade, mas o inimigo do McQueen. Foi muito gratificante ver a cara dele, percebendo que, tipo, ninguém tava nem aí que ele foi em primeiro lugar. Todo mundo tava parabenizando o McQueen, todo mundo tava se importando com ele. E o McQueen sim fez algo importante, fez um marco histórico na história de corredores. E tipo, Dudinha, eu não sou o tipo de pessoa que deseja o mal pros outros. Mas eu confesso que eu fiquei bastante aliviado em ver que esse carinha aí meio que se deu mal. Porque, olha, que carinha mais chato. O pior é que ele nem aparece o filme inteiro. É sério aí, essa foi mesmo uma tremenda corrida. E assim, né, eu confesso que eu achei esse filme um pouco demorado. Acho que ele poderia ter menos enrolação em algumas cenas, mas ao mesmo tempo eu entendo que todas as cenas do filme são muito importantes. Afinal, eu acho que se algumas tivessem sido cortadas, a gente não sentiria tanta empatia pelo McQueen. Essa evolução dele não teria acontecido de uma forma tão natural. E aí também por causa disso a gente acaba conseguindo se emocionar bastante nesse filme, rir de várias piadas, principalmente as mais 18. E caso você também não tenha assistido, eu super recomendo esse filme. Aliás, eu tô com muita curiosidade também de assistir o segundo filme dessa franquia. O pior é que dizem é que Carros 2 é um filme horrível, o pior de toda a franquia. E com certeza, se você já quer me ver irritado, já quer me vendo falando tudo que eu achei desse segundo filme, se inscreva aqui embaixo no canal e também já ativa o seu sininho pra você não perder. E aproveita e já clica nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui no meu lado, pra você continuar nessa maratona aqui no nosso canal lindo e maravilhoso. Mas obrigado por passar mais um tempo aqui comigo, até o próximo vídeo e tchau!